Pois bem, hoje nós vamos ter aqui uma noção de limites. Nós vamos ver limites por meio de gráficos. Então, eu estou com esse gráfico aqui, que ele representa uma reta representando uma determinada função, tá certo? Então, vamos pegar aqui e ver o que acontece quando eu faço o x se aproximar de 3 por valores menores que 3. Então, observa que eu estou com valores aqui, ó, antes de 3. O que vai acontecer? Por exemplo, se eu pegar um valor aqui para x e for atrás da imagem dele, eu vou ver que a imagem dele está por aqui, ó. Se eu aproximar bastante de x pelo lado esquerdo do x, ele vai se aproximando bastante de 6. Então, o que a gente pode falar aqui, ó? Que o limite dessa função, quando x se aproxima de 3 pelo lado negativo do 3, isso aqui vai dar 6. Mas a gente também pode observar que nós podemos pegar valores para x com valores acima do 3. Por exemplo, se eu pegar um valor aqui, ó, para x e for atrás da imagem dele, ela vai estar aqui. Se eu vou aproximando bastante de 3 esse x, essa imagem vai se aproximando bastante de 6. Então, eu posso falar que o limite dessa função, quando x se aproxima de 3 pelo lado positivo do 3, isso também é igual a 6. Esses dois limites que nós calculamos aqui agora, para 3 pelo lado negativo e para 3 pelo lado positivo, esses dois limites são chamados limites laterais. E quando esses dois limites dão o mesmo resultado, então eu posso falar que existe o limite da função quando x assume 3. E esse limite vale 6. Então, para existir o limite, é necessário que os limites laterais que nós calculamos aqui agora, eles tendam para o mesmo valor, que nesse caso aqui é o 6. Agora, vamos observar esse outro gráfico aqui, que também representa uma função. O que vai acontecer se eu pegar valores menores que 3? Por exemplo, se eu vier com valores aqui, ó, anteriores a 3, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou pegar um valor aqui, ó. Essa imagem está tendendo para 2. Vou aproximar bastante de 3. Essa imagem vai aproximar bastante de 2. Então, nós podemos dizer que o limite dessa função, quando x se aproxima de 3 pelo lado negativo de 3, isso aqui vale 2. Agora, nós vamos ver se eu fizer pelo lado positivo, para valores maiores que 3. Por exemplo, se eu pegar um valor aqui, de x aqui, ó, a imagem vai tender para 4. Ó, vou aproximando mais de 3, a imagem está tendendo para 4. Vou aproximando mais de 3, está vendo? Então, o que eu posso falar? Que o limite dessa função, quando x se aproxima para 3 pelo lado positivo de 3, isso aqui é igual a 4. Neste caso aqui, se vocês observarem, os limites laterais, 3 negativo e 3 positivo, são diferentes. Então, quando isso acontece, eu vou falar o seguinte, ó, não existe o limite dessa função quando x se aproxima de 3. Então, vocês viram aqui duas condições para que a gente possa ter a noção o que é o limite. Quando ele existe, os limites laterais têm que ser iguais, e quando ele não existe, os limites laterais são diferentes.